amigo do Blog Ser Flamengo, amigo da Nação Rubro-Negra. Hoje eu estou aqui com o Fábio Lopes, né? Ele foi o cara que simplesmente redesenhou toda a identidade visual do Flamengo, então isso inclui aí os símbolos, né, vamos dizer assim, imutáveis do Flamengo, aquilo que a gente traz assim com sentimento e honra, né, que é o monograma, que é o escudo do CRF, é o escudo do Remo, e então esse cara aqui é responsável, né, pelos novos desenhos que a gente está vendo, e não só por isso, mas também as tipografias também usadas institucionalmente. Fábio, já quero te agradecer de coração assim, pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo. Prazer é meu. Dizer que seu trabalho é incrível, inclusive eu vou deixar os links dos seus trabalhos na descrição desse vídeo. E antes, pra gente começar, pedir para você falar um pouco de você. Eu vi que você é torcedor do Flamengo, de arquibancada, a galera gosta muito disso, muito assim, de raiz. E que você falasse de você, da sua relação com o Flamengo e do seu trabalho como designer. Começa com o Flamengo ou começa com o trabalho? Eu vou começar com o Flamengo porque eu comecei com o Flamengo. Eu sou Flamengo desde criança, assim, nunca tive, mudou de time, não. Frequentei a Gávea há muito tempo. Eu, fiz natação aqui. Inclusive quando eu comecei a frequentar de novo por conta das reuniões desse trabalho, cara, várias emoções, assim, que eu, não entrava aqui há muito tempo. Aquela ruazinha que tem ali na lateral da piscina. Quantas vezes eu chorei ali porque meu pai me obrigava a ir nadar, tava chovendo, frio, e aí ele falava, você é um homem, é uma manteiga derretida. E aí eu tinha que sair com, 9 anos para nadar no frio, e depois, então eu já chorei muito aqui dentro, já sorri muito aqui dentro, joguei bola, aí via, Lazzaroni passando, Zico andando, Renato e tal, a turma toda. Sempre fui muito envolvido com o Flamengo. Nos últimos anos, eu acho que talvez pela recuperação financeira, assim, se empolgou muito, né? Todo mundo se empolgou com... Mas, cara, não teve um ano que eu comentei no último papo que eu tive que todo ano é feliz ano novo e rumo a Tóquio, né? Que esse ano esse ano o time tá bom e tal. Então, realmente, sou flamenguista pra caramba, assim, tem vários momentos incríveis de Maracanã. Flamengo pra mim tem essa relação com o Maracanã que é um pacote junto. Então, pra mim tocar esse projeto era quase não, não só a realização de um sonho, mas era uma parada, inimaginável, assim, tô mexendo que eu chamava assim, cara, eu tô mexendo na Bíblia, meu irmão. Isso aqui é muito sério, sacou? E eu, em momento nenhum, eu faltei com respeito justamente porque eu sou torcedor. Então eu não sou uma agência, eu não sou a gente chamou um escritório para fazer, o escritório não tem time, o escritório não chorou, não sorriu e tal. Então, o tempo todo, o respeito pelo que é sagrado para o torcedor, era o respeito do que é sagrado para mim mesmo. Então, nesse sentido também foi um atalho criativo de saber a história do Flamengo, de saber o que o Flamengo está passando hoje, do que um torcedor gostaria de olhar para o seu escudo e ver, e se ver representado e acreditar e tal. Então, eu acho que a galera tá curtindo, em parte porque é um trabalho que é de um torcedor, foi feito por um torcedor, foi feito com amor, uma obsessão. Isso chegou a ser um critério assim, quando eles procuraram, ou não? Cara, eu procurei o Flamengo. E isso foi uma coincidência muito interessante de, ao mesmo tempo em que eu procurei para falar com o Flamengo, olha, existe um problema técnico aqui na documentação. O Tabet estava pensando num projeto de modernização e a gente, graças a um ex-aluno meu, que também trabalhou com o Tabet, que era designer do Flamengo naquele momento, o Eduardo Franco, ele foi uma peça, cara, fundamental, que falou, você está falando isso aqui, vamos conversar. E aí a gente começou a falar desse projeto, em parte porque eu já cheguei pro Tabet falando, tem isso aqui para fazer, isso aqui é um problema e tal. Então, eu acho que a sintonia aconteceu também por conta disso. Então, o Tabet não me procurou, mas o Eduardo sabia que eu tinha procurado ele. Então, cara, foi realmente um alinhamento ali que deu tudo certo. Então, e aí como que surgiu, vamos dizer assim, o projeto de você desenhar os elementos permanentes que você colocou lá no texto, a identidade visual do Flamengo, quando realmente o Tabet falou assim, vai rolar, vamos fazer isso. Vamos fazer. Quando eu comecei a conversar com o Eduardo muito sobre o Flamengo, porque ele usou uma fonte num trabalho meu na identidade das redes sociais de 2017, que é um trabalho muito bom. Ele marca esse salto de qualidade na comunicação visual das redes do Flamengo. E a galera gosta, a galera se identificou muito.
E aí eu comecei a prestar mais atenção e falei, Eduardo, cara, me manda o que você tem aí de oficial do Flamengo, dos arquivos, do manual de marca e tal, que eu quero tirar umas dúvidas com relação a alguma questão de qualidade que a gente vê e não sabe se é original ou de onde veio e tal. Eu queria ver o arquivo que trabalhava. E aí quando eu recebi esse material, eu percebi que era um documento que estava muito desatualizado e que tinha algumas inconsistências que eram urgentes da gente resolver. Então o trabalho ele vem vindo de trás para frente. Geralmente quando a gente faz uma marca, o manual de marca é a última entrega. Mas eu comecei identificando que o problema estava nessa última entrega, nesse documento. E aí a gente analisando esse documento, a gente olhando a fundo as questões técnicas de design gráfico, tipografia, eu falei, inclusive tem vários probleminhas aqui pequenos que eu acho que são urgentes da gente resolver. E aí quando a gente estava no meio desse processo também, a gente falou, e já que a gente resolveu, por que a gente não dá um passo adiante? E isso aconteceu sobretudo por conta do trabalho do remo. Porque como o remo, o estudo de remo, os esportes olímpicos, aquáticos e tal, ele é figurativo, né? Ele tem o desenho do remo, o processo de ajuste envolvia necessariamente um processo de redesenho. E nesse redesenho a gente simplificou, organizou mais, deixou ele um pouco mais geométrico, mais organizado. E aí quando a gente olha para o que a gente tinha feito, que era um simples ajuste, tanto no CRF quanto no escudo de futebol, esporte terrestre, onde ele é aplicado, a gente falou, cara, aqui deu um passo adiante. E aqui só ajustou um pouco. Vamos tentar dar esse passo adiante aqui também? E aí a gente volta para a mesa, para o desenho, sempre trabalhando em cima da estrutura do CRF tradicional, com poucas alterações com relação até mesmo à forma de entrelaçamento das letras, tá? A proporção é muito parecida. Então, desculpa te interromper, a ideia inicial no caso era só ajustar. Que é aquilo que você mostra lá no texto, que você ilustra isso. Muito por conta disso, assim, e até por conta de outros projetos, de outros times de futebol que lançaram recentemente. A gente viu, cara, isso é bom, isso funciona, isso modernizou, isso jogou fora a tradição do clube, isso não é legal. E como torcedor, eu acho que a evolução deve ser constante, mas sem jogar nada fora. E respeitando, cara, como é que eu ia jogar fora um escudo com o qual eu me identifico há quase 40 anos? Eu sou designer, mas eu sou flamenguista. Antes de ser designer, eu sou flamenguista. Então, a gente trabalhou no limite do que era possível fazer sem descaracterizar nada. Então, eu não gostei porque ficou um pouco mais assim, um pouco mais assado, beleza, mas é o seu CRF. Ninguém tirou o seu CRF. Inclusive, se você tivesse passado rápido e ninguém tivesse te avisado que mudou, você ia continuar identificando o Flamengo. E isso é um efeito que acontecia comigo também, mesmo sendo designer. Assim, a gente, quando você olha a foto de um familiar, de uma filha e tal, é lindo, pô, é a tua família. Ninguém vai olhar que o dente está torto, não sei o quê. Mas o dentista não. Se você sorrir pro dentista, o dentista vai olhar assim, sorriso bonito, mas o seu incisivo tá ali, assim, assado. E aí foi um momento em que eu falei, cara, deixa eu olhar pro sorriso do Flamengo. Deixa eu ver se esse dente aqui tá certinho. Pô, pode ficar mais maneiro. E, cara, é Flamengo, é minha expertise profissional também. Eu falei, eu vou tentar contribuir da minha maneira, com a minha força profissional, a fazer esse clube ser mais forte, a ser maior, a ser mais moderno, a poder, enfim, desenvolver novos projetos, novas iniciativas e até marcar esse movimento assim, de transformação na gestão, de crescimento, que a gente quer ver espalhado em todos os departamentos, em todos os momentos, enfim, foi uma tentativa de contribuir, assim, enfim, com isso, com o trabalho, né, com o esforço. Até lá no seu texto, você fala que o Tagas pediu que fosse feita uma pesquisa, que seja gente do Eduardo, de outros clubes que mudaram recentemente. Eu queria saber quais foram os que vocês olharam, os trabalhos, os conceitos, porque alguns mudaram recentemente, outros fizeram mudanças radicais, né? Cara, como designer, assim, essa área esses projetos de redesign, assim, eu acompanho isso cotidianamente. Então, acredito que nos últimos 20 anos, dos times europeus, poucos não mudaram. O Bayern de Munique, por exemplo, fez uma mudança muito sutil lá, de angulação e tal, mas mudou. O Paris Saint-Germain mudou acho que 2 vezes nos últimos 20 anos. Os times ingleses, praticamente todos mudaram. Alguns fizeram trabalhos muito interessantes e respeitosos. Alguns, acho que, se não me engano, o Manchester City, ele vai e volta, ele faz uma mudança, aí o pessoal fala não, aí ele volta de novo. O Arsenal fez um trabalho constante assim, de progressão. Na Itália, a Roma fez um trabalho, evoluiu algumas coisas, era uma imagem, eles transformaram num desenho mais gráfico, mais interessante. O Juventus é um que recentemente fez uma mudança radical.
O projeto da Juventus, ele assusta todo mundo, né? Que ele pega assim, ó, gostou do escudo? Agora ele acabou, agora é uma outra história, agora é um logotipo. Pode ser que daqui a 30 anos a gente olhe para todos os outros escudos e fale, cara, olha como estava todo mundo atrasado e a Juventus saiu na frente. Mas hoje, em 2018, eu acho que eles fizeram um trabalho interessante do ponto de vista do design, mas talvez inadequado. Pelo menos eu não sei, não sou torcedor da Juventus, mas eu escutei muita reclamação, assim, a gente viu muita reclamação de que foi uma ruptura muito radical, assim, com relação ao que era. Então a gente fica monitorando. Quando o Eduardo montou essa apresentação junto com o Tablet, eles não colocaram só escudos de futebol, mas de outras grandes empresas, para mostrar um pouco que essa é uma prática absolutamente natural, né, de você estar... às vezes você não precisa nem mudar muito, mas você precisa atualizar a maneira como você usa. A Lufthansa, que é uma empresa gigante, né, aérea alemã, ela recentemente fez um projeto de redesign muito bom, em que não muda na marca praticamente nada, mas ela muda a maneira como ela usa a cor, a maneira como ela apresenta esse projeto nos pontos de venda e nos pontos de contato com o público dela, quase sem mudar nada. Então, tem desde esse tipo de projeto até aquele que muda radicalmente. E a gente estava observando justamente, em se tratando de Flamengo, em se tratando de clube de futebol, mudança radical não é legal. A gente tenta justamente respeitar o que nessa área do esporte, a tradição é um valor. A tradição corresponde à história do clube, aos títulos que ele ganhou, enfim, as histórias bonitas que ele tem. Então você não pega e fala assim, não, vamos trocar. Mesmo, até comentei assim, talvez se um dia ganhar 5 brasileiros, 3 Libertadores, 2 mundiais, a gente quer fazer uma coisa diferente. Aí mesmo que eu pergunto, por que vai fazer? Agora que esse escudo ficou ainda maior, então a gente evolui sem jogar nada fora, entendeu? Esses projetos a gente olhou justamente para ver, esse é um case interessante, essa foi uma alteração pontual, isso aqui a gente pode fazer um pouquinho e um pouquinho além, tá? Então foi, eu acompanho isso diariamente, né? Então foi uma maneira de tentar levar isso até para os outros gestores, de mostrar que isso é uma coisa tradicional nessas áreas, né? Até eu aproveitei para perguntar isso para você, porque todas essas mudanças têm um conceito por trás, principalmente da Juventus, é um lance muito de eles olharem os torcedores deles agora como clientes, lance de marketing, licenciamento, essa coisa toda. Qual o conceito, né, vamos dizer assim, se você puder resumir brevemente, qual o conceito da nova identidade visual do Flamengo, aí incluindo não só o holograma, os escudos, mas também a tipografia, qual o conceito que você pode resumir assim, brevemente hoje da nova identidade visual do Flamengo? Tá. Eu coloquei lá na apresentação que eu fiz no Behance, que está no hot site do Flamengo também, que esse não é um projeto de reposicionamento. A gente não está mudando o Flamengo, que o Flamengo agora é isso, o Flamengo agora é aquilo. Na realidade, como é um projeto de ajuste e modernização, a gente está mantendo a mesma essência do clube. Então, se você me pergunta assim, o que é Flamengo para mim, eu posso voltar essa pergunta para você e você sabe. Você não precisa responder, é raça, é sangue nos olhos, é correr atrás da bola e tal. É o que a gente às vezes reclama que o jogador não está dando e tal. É grandeza, é a dimensão de um clube nacional, não é regional. A gente está aqui no Rio de Janeiro, mas é um clube que responde no Brasil inteiro. É popular, né? É um clube de força. Então, esses conceitos, como a gente não está mudando nada radicalmente, eles continuam pautando o que é o Flamengo. Se a gente tivesse chamado, por exemplo, se o clube tivesse chamado, por exemplo, uma agência que não é flamenguista, ela provavelmente ia fazer uma pesquisa com os torcedores, o que é o Flamengo? O Flamengo é raça, o Flamengo é garra, o Flamengo, é coração, tal. Ninguém precisa me perguntar o que é o Flamengo, eu sei o que é o Flamengo. Mais da metade, porque como tu é flamenguista, você acaba que faz mais amigos flamenguistas do que de outros times. Mas, a gente, fala diariamente disso, A gente se irrita, a gente sabe que é sofrido. Porque, meu irmão, o Flamengo é sofrido, mas é sofrido no final, chega lá, entendeu? Deixou chegar, no sapatinho, tá? Essas coisas, gente, isso é a nossa história. Então, a força, a grandeza, a raça, a garra, são as características que a gente vê e que a gente continua projetando nesse escudo. Ele tem umas pontas mais afiadas, né? E aquele dente novo que aparece no C é uma garra, é raça, ali é um pouco de uma coisa de, é ofensivo, é ataque, Flamengo é ataque, é futebol ofensivo.
o escudo protege, o CRF é ofensivo. Então ele acho que é uma mistura assim, de tudo que é importante pra gente, como flamenguista. Não precisei colar papelzinho, fazer esqueminha pra saber o que é o Flamengo. Eu sei o que é o Flamengo, porra. A gente é Flamengo, porra, sabe? Essa coisa da grandeza, da raça, de reclamar quando não tá se empenhando e tal. É isso, de trazer lá de dentro. Cara, eu posso botar no papelzinho, mas a gente sabe, eu olho no teu olho e falo, cara, isso é Flamengo pra caralho. A gente sabe o que é, desculpa aí. Não, pode falar. Beleza. Eu queria que você falasse um pouco assim, você até como designer, você olhava, né, no monograma, os dois escudos, você achava assim que tinha que ser ajustado, que você olhou logo de cara assim, você falou, pô, isso aqui... Cara, como designer, eu olhava para os escudos do Flamengo como flamenguista. É aquilo que eu te falei, assim, a gente bate o olho, cara, e é lindo pro Flamengo, ponto, é perfeito, sacou? E aí, nesse momento em que, por conta desse trabalho do Eduardo, eu começo a olhar como designer para o escudo do Flamengo, aí eu falo, cara, devia ser mais perfeito, podia ser mais maneiro, podia ser mais forte e tal. E aí eu mudo um pouquinho a minha forma de olhar para o escudo do Flamengo. Continua sendo perfeito, continua sendo incrível. Eu não tenho vergonha de nada que é do Flamengo, porque ele precisava ser ajustado e tal. Mas a relação técnica, eu fico feliz de estar concretizando esse trabalho, que agora eu posso olhar e falar assim, ele é ainda mais perfeito. Ele já era perfeito por ser do Flamengo. E agora ele, não vou falar que é perfeito, que talvez seja muita arrogância da minha parte. Mas ele está ainda mais perfeito. Eu acho que ele traz aquela perfeição de ser Flamengo e agora uma qualidade muito técnica de ter sido ajustado, consertado e tal. No escudo de futebol, por exemplo, ele sempre teve um outline. Se pegar desde os anos 50, ele sempre se apresenta com outline. Nas últimas versões mais recentes, esse outline começou a ganhar uma força um pouco maior. E ele juntava com a primeira faixa preta de cima e ficava uma faixa mais grossa que as demais. Então foi um pequeno ajuste ali. Eu engrossei também um pouco o outline, isso deixa o escudo um pouco mais forte. Por que mais forte? Porque é o outline que protege ele da aplicação nos fundos. Então ele sobe um pouquinho mais, ele tem mais contraste de onde ele está aplicado. São pequenas coisas assim, mas ele ficou um pouquinho mais estreito também quando a gente faz essas correções, essa faixa e tal. Ele ficou mais forte, ele está mais em pé um pouco. O de remo foi toda uma questão de redesenho interno ali do remo. Parecia um pouco mais espadas, né? As letras tinham tamanhos diferentes, elas tinham um padrão um pouco diferenciado e tal. Então foi todo um trabalho ali de ajustar, organizar. Hoje, exatamente ali no cruzamento dos remos, tem a divisão das cores. Isso só podia ter sido feito, mas foi alguém que, ficou bem melhor, ficou bem mais equilibrado e tal. E o CRF, como ele foi sendo derivado, né, ao longo dos últimos 30, quase 40 anos, não só digitalmente, mas também até nos processos mais artesanais de produção, ele foi amassando um pouquinho aqui, perdendo um pouquinho de força ali, uma perna subiu um pouquinho, a outra foi ficando um pouco, a perna do R foi ficando um pouco atrofiada, aqui a forma de encaixar ficou assim, o outro ficou um pouco diferente e tal. Acabou que ele foi se desorganizando um pouco, cada um que foi mexendo, e aí eu acho que ele ganha muita força nesse desenho novo, porque é um desenho muito coeso, assim, as características das terminações, de cada parte dela, elas conversam muito. Você pega ali as terminações embaixo, as terminações laterais, conversa muito com outras características. Então, é a força da coesão, entendeu? A gente olha e a gente vê que ele é uma coisa que não tem nada ali que podia pertencer a um outro desenho, que veio de outro desenho. Ele foi, e não uma coisa que foi se desmembrando, se deformando um pouco, se ajustando. Foi acontecendo naturalmente. Foi uma derivação acidental. Aí ele foi construído para ser todo encaixado. Então aquilo que eu te falei, assim, ele sempre foi perfeito por ser Flamengo, mas ele podia ser ainda mais perfeito se ele, além de ser Flamengo, ele ainda tivesse um acabamento técnico, um desenho totalmente refinado e mais coeso, mais forte, mais ajustado. Quanto tempo levou desde quando você iniciou? Passar um novo selfie. Desde quando você iniciou, você pegou o projeto, né? Quanto tempo levou até a aprovação lá no Conselho Deliberativo? Foi a última aprovação, né? Esse projeto, eu acho que eu começo a mexer nele. A primeira reunião que eu tive com o Tablet, eu já tinha feito a parte de ajuste. O Tablet ia começar a me falar do trabalho, aí eu botei a mão no ombro dele e falei, então, Tablet, eu preciso te mostrar o que eu já fiz.
porque eu não queria virar para ele e falar assim, então, é possível fazer isso de repente, porque às vezes é até difícil de você entender como é que ficaria, se ficaria melhor. E como flamenguista, como rubro-negro e tal, na hora que eu peguei eu falei, cara, deixa eu ver aqui, putz, melhorou, melhorou. Então quando eu já fui conversar com ele, eu já tinha, sei lá, uns 15 dias de trabalho obsessivo, porque, pô, imagina o que eu tô fazendo agora. Eu já tinha avançado muito essa missão, e quando eu mostrei para ele, ele falou, pô, melhorou bastante e tal, então agora vamos conversar, vamos tocar esse projeto, vamos começar a conversar qual é o escopo desse trabalho. Então esse trabalho ele foi desenvolvido ali entre fevereiro, janeiro, até abril, final de abril. E a gente pode pensar que é pouco tempo de trabalho, de 2017. Pode pensar que é pouco tempo de trabalho em meses, mas em horas eu posso te garantir que foi, cara, tipo, parei minha vida para fazer esse trabalho. Então 14, 16 horas por dia. Cara, eu parava quando eu não conseguia mais olhar para a tela. Porque trabalhando com o vetor é muito contraste, né? Preto no branco para ver se a curva está certa. E era um contraste que eu tinha que ficar testando em vermelho. Vermelho sobre branco, ou branco no vermelho. Então isso queima a retina de um jeito, ficar trabalhando 14 horas. Chegava no fim do dia, cara, eu não conseguia mais, tá olhando pro computador. E aí eu parava, no dia seguinte estava lá, já ralando de novo. Então foi um processo muito intenso, uns 4 meses ali nesse começo do ano para o desenvolvimento do projeto. Teve uma etapa também para produção de uma apresentação que mostrasse todo esse histórico do trabalho, que foi muito importante assim, nesse processo, que é basicamente a apresentação final do trabalho, né, do trabalho pronto. A gente tem em maio, junho, tem o processo de aprovação e tal, e aí depois começa ali no final de julho, até novembro, mas até em dezembro a gente estava discutindo isso, a construção desse manual de marca, onde também foram conversas muito interessantes em que a gente passou a envolver mais o Flamengo, mais o pessoal de comunicação e marketing, porque era fundamental que as pessoas que vão utilizar de fato essa marca no dia a dia, eles estivessem participando para falar o que é o conteúdo que a gente precisa desenvolver, o que já tem sido feito, quais são os problemas. Então a gente fala assim, isso aqui sempre dá problema. Eu falei, então vamos tentar ver de que maneira que a gente consegue simplificar esses arquivos ou melhorar essa apresentação desse conteúdo. Eu também estive constantemente assim, acompanhando discussões no Twitter, eu sou twitteiro também, então a Flá TT é intensa ali na discussão. Então às vezes aparecia uma coisa, aí alguém comentava, tem uma galera que está sempre falando, uma galera que faz os uniformes, né, faz umas simulações, o Lamarck, o Caio, e esses caras, eles estão ali trabalhando a marca, a gente se vê. Aí ele coloca o uniforme, aí tem um camarada que comenta, e aí você fala, cara, faz sentido isso, é importante e tal. Então não foi um trabalho tão colaborativo assim, porque até pela questão de sigilo isso seria um problema muito, muito grande. Mas acho que, meu irmão, pelo menos a Flá TT e uma parte dos amigos designers flamenguistas também contribuíram muito, assim, é um trabalho muito difícil de ser feito sozinho, a gente não podia fazer esse trabalho sozinho. Então essa parte de definição do manual, isso vai levar mais uns 4, 5 meses. E na reta final agora, começo do ano, foi a adrenalina já de preparar a apresentação, montar um conteúdo, produzir as imagens e para fazer isso ter uma apresentação, cara, da altura que o clube merece, né? Tudo tem que ser muito importante, muito maneiro. Agora, assim, eu vejo hoje que assim, a gente tem as redes sociais, a comunicação, que antes, vamos dizer assim, era muito física, né? Antigamente você não era um evento, né? Você não ligava o computador e falava assim, vou ver ali, ou então vou lá no Twitter do Flamengo, então a comunicação era muito mais pela televisão. Jornal, né? Jornal, né? Ou seja, impressa e fisicamente. E o papo, alguém falou que viu e tal. Hoje tem as redes sociais que as pessoas consomem muito, né? Tanto informação, entretenimento. E muitos clubes, eu estudando sobre isso, assistindo, lendo também, se preocupam com relação com a comunicação visual disso, digital. Né? Principalmente com relação a quanto menor, mas você está ali então tá pequenininho, mas eu tô vendo que aquele ali é o escudo do Flamengo, é o monograma, é o escudo do Real. Qual o benefício, vamos dizer assim, visual, de comunicação visual e até digital que o Flamengo tem hoje com as mudanças que vocês fizeram? A gente acredita que, primeiro, essa documentação que foi feita para o Flamengo, ela é uma documentação para o dia a dia do clube.
Por mais que a gente pense no parceiro, no fornecedor, institucional. Então a primeira coisa que o Tanuri, lá da comunicação do marketing, ele fez assim que esse projeto foi apresentado, foi circular todo o clube mostrando novo material. E ele teve um feedback muito interessante, assim, de cada departamento, de cada setor. Puxa, isso aqui ficou muito bom, isso aqui é muito legal para trabalhar e tal, porque é uma operação muito complexa. Está acostumado a gente ver Flamengo, ver futebol, mas é uma operação gigantesca, assim, em todas as formas em que o Flamengo se apresenta. Nas entrevistas, nos estádios, na loja, no produto licenciado, naquele produto que você fala assim, cara, essa mochila é maneira, eu quero. Isso se reverte diretamente para o Flamengo. Melhores produtos, e esses produtos serão melhores quanto mais organizada for a comunicação e essa documentação de aplicação da marca Flamengo. A gente hoje em dia entra numa papelaria e você tem lá os escudos do Flamengo, dos outros rivais cariocas, e você tem dos clubes espanhóis, dos clubes ingleses. Como é que essa coisa chega até aqui? Porque eles se profissionalizaram de um jeito tal que eles conseguiram internacionalizar a marca. E às vezes uma criança que quer um caderno legal, ele vai olhar e fala, cara, esse caderno do Barcelona é mais legal do que esse outro. Ele até, gosta do Flamengo e tal. Mas, cara, a gente tem que trabalhar pra gente não perder esses moleques. A gente tá vendo aí, quando eu vejo um molequinho passando com camisa do Paris Saint-Germain, eu falo, cara, esse moleque tinha que estar andando com a camisa do Flamengo, nem que fosse a camisa de um outro time do Rio de Janeiro. Mas me dá uma dor. Recentemente que teve um pai que veio trazer um filho aqui. Me dá uma dorzinha, assim, eu entendo que a criança, quer usar, ver o Neymar, ver o atleta e tal, ver o Messi, são grandes jogadores internacionais. Mas muitas vezes é por conta, às vezes, de não ter uma apresentação tão maneira, de não ter um produto, ou de não estar acessível. Camisa de basquete para criança, o basquete do Flamengo fazendo sucesso terrível. Tetracampeão seguido, ou se pulou um, é porque para mim é campeão sempre. Então, a gente quer ter mais, quer consumir Flamengo. A gente quer consumir Flamengo. Pudesse se fantasiava de Flamengo e passava o dia inteiro. Eu corro na Lagoa aqui, cara, eu corro todo dia com a camisa do Flamengo, passo aqui, faço assim e tal. Não, meu irmão, eu queria o relógio do Flamengo, eu queria o chinelo do Flamengo. Então, o torcedor se identifica com o clube e ele quer demonstrar aquela grandeza, aquela alegria dele o tempo todo. Então não é só o consumo, mas é a visão que você tem de um clube. Você olha e fala assim, cara, hoje, por conta desse projeto, aí não estou falando pelo que eu fiz, mas estou falando pela atitude do Flamengo de modernizar e de se profissionalizar. A mensagem que você tem do mercado é a gente aqui está fazendo uma parada diferente. A gente aqui está fazendo, a gente aqui profissionalizou essa parada. Agora é profissional aqui a comunicação. Não estou querendo desmerecer ou diminuir o que é feito nos outros clubes, até porque eu não conheço. Mas a gente está fortalecendo essa visão. Então, se eu sou parceiro, se eu estou querendo escolher aonde eu vou aplicar o meu dinheiro, com quem que eu vou trabalhar, você vai procurar um cara mais profissional. Você não quer que no dia seguinte alguém rasgue um contrato, ou então, o presidente foi eleito, foi destituído, você não sabe. Você não quer essa bagunça, você quer uma coisa profissional. Então, é uma mensagem muito forte que o Flamengo está deixando para os seus torcedores de carinho, de respeito, de atenção, para os parceiros de profissionalismo, para a mídia de maneira geral, de profissionalismo também. Então acho que é um ganho, muitas vezes, que não é só material, é imaterial, que depois a gente vê matéria falando que a marca do Flamengo hoje em dia vale um. Como é que é medido isso? É medido nesse tipo de ação, assim, da percepção que o Flamengo tem no mercado, da percepção que o Flamengo tem com relação à comunicação, a penetração que o Flamengo tem nas mídias sociais. Você tem clubes que têm muitos seguidores em redes sociais, é só ver a interação dele. É pequenininha. O cara tá ali, segue, mas não tá nem aí pro clube. Porque, o cara vai olhar lá e tem uma imagem feia, tem um negócio. O cara não quer repostar uma imagem que tá ali meio esquisita. Ele vê uma parada que ele fala assim, isso aqui tá maneiro pra caramba. Eu quero usar isso aqui no fundo de tela do meu celular, eu quero usar isso aqui no meu computador, eu quero ter esse casaco. É uma atenção com o torcedor, é um carinho com o torcedor e é também a maneira de demonstrar esse processo de profissionalização do clube de maneira geral. E aí, até você coloca uma questão interessante que eu achei lá no seu texto, e você colocou o tempo, que o Flamengo teve mais ou menos de alteração dentro do símbolo, dos escudos e tal. Quanto tempo que você acha que um clube, lógico, um clube de futebol, um clube social como o Flamengo, um clube de esporte, o clube deve pensar de quanto em quanto tempo, período, falar assim, acho que já está na hora de eu rever o meu posicionamento visual, minha identidade? Você acha que isso deve ser feito? Você acha que de repente uma mudança pode ser permanente?
Como é que você vê essa questão? Eu não vou falar que agora tem que ficar permanente para sempre. E eu acho que talvez daqui a, sei lá, 20, 30 anos a gente possa olhar de novo e eu não sei o que vai ser o mundo. E de repente olhar, olha, isso aqui lembra muito 2018 ou 2020. E se a gente fizesse, trouxesse alguma novidade e tal. Não sei, isso aí acho que é o tempo que vai dizer. Esse escudo do Flamengo, o anterior, o que a gente não está aposentando, que a gente vai começar a trabalhar de outra forma agora. Ele tem referências, por exemplo, do século XIX. Né? As terminações são referências do período histórico do futebol. E a gente até consegue ver isso em outros escudos de futebol também. A gente está trazendo outras características agora. É muito difícil de precisar. O que acontece é que essa documentação de gestão do clube, isso na realidade ele tem que estar sendo atualizado constantemente. Daqui a 6 meses, o manual, por exemplo, daqui a 6 meses é hora da gente olhar o manual e falar, está funcionando? Tem alguma coisa que está faltando? Ou daqui a uma semana, tem alguma coisa que está faltando? Ele tem uma versão, ele é a versão 1.0. É ideal que daqui a um tempo ele tenha a versão 2.0, alguma coisa que a gente revisou, algum conteúdo que a gente acrescentou. E aí até você fala também que assim, não só a parte da instituição, mas também por parte da imprensa, assim, da gente que é vlogueiro, blogueiro, também, tipo assim, se atentar para o material, no caso, para poder também, né, que a gente utiliza direto isso, CRF, os escudos e nossos conteúdos, né? Também tem isso, também essa importância também. Eu acho que sim, eu acho que... Você acha que o clube também deve se preocupar com isso? Tipo, será que os caras estão usando, sei lá... É porque aí também acho que Flamengo, a coisa Flamengo, né, ela pertence a todo mundo, assim, tem a parte institucional do Flamengo, mas o Flamengo acho que não pode querer impor isso pra ninguém. Se tem um cara que ele prefere o escudo, de repente lá o histórico, lá a primeira versão, ele tem um carinho por aquele, ele quer criar um visual... O Flamengo não tem que se meter no que a torcida, se o cara quer tatuar de um jeito, porra, o Flamengo não vai ligar pro cara. Eu até brinquei quando começou agora, quando mudou, eu falei assim, porra, agora eu tô ferrado, porque eu tenho um escudo. Pô, tu vai ter 2 tatuagens, e né? eu tenho CRF. Cara, mas é uma. Tatuagem conta história. Essas tatuagens que eu tenho aqui, cara, essa aqui foi quando eu tinha 19 anos e tal. Ela tem uma história. Pô, tu não tem uma história com esse escudo? Você vai ter uma história com o próximo escudo também. Então, pelo amor de Deus, ninguém cobre tatuagem não. Vamos botar do lado. Não, mas vou ter que fazer agora. A nova. Então, pô, os tatuadores estão gostando também. Também são novas oportunidades e tal. Mas voltando assim, eu não sei quanto tempo mas na realidade porque talvez não tenha que ficar parado. Uma marca não tem que ficar parada. Pelo menos o documento de gestão tem que estar sendo constantemente revisado. Pode ser que os símbolos não necessitem no próximo 10, 20, 30 anos, sei lá, nenhum tipo de ajuste, salvo que a gente quer agora trazer esse outro estilo e tal. Eu acho que é uma discussão para daqui a 20 anos, 30 anos. Vamos ver se faz sentido ou não faz sentido. Mas esse documento... Para mim, tem colocar melhor a questão então, do manual, ele seria mais por causa do uso institucional, tipo assim, a padronização, vamos dizer assim, e também os negócios, né? Os parceiros comerciais e tal, só para... Quando a Adidas usa o escudo do Flamengo agora, ela tem que seguir determinadas... O documento ele é um direcionador, né? Ele não é uma lei, ninguém vai processar e tal, porque tá diferente, aqui não pode. E tem muitos aspectos nesse documento que a gente, para não ser taxativo, fala pode, não pode, a gente coloca consulte o Flamengo. E aí tem um departamento de comunicação e marketing que vai falar, não, nesse contexto não tem problema usar desse jeito e tal, pode, nesse outro não. Porque essa é uma questão sempre, se a gente fica dizendo que pode, não pode, daqui a pouco a gente está atrofiando um projeto e atrapalhando o seu uso. Então ele é um documento vivo e em constante evolução. Agora eu queria que você explicasse assim, que até no seu texto, assim, lógico, minha base foi o seu texto ali, para entender o conceito da mudança, então eu sugiro que as pessoas leiam o seu texto, quem não leu. Que está no hot site do Flamengo agora. Que vai estar no hot site do Flamengo. E então assim, que vocês depois falaram assim, pô, vamos mais pra frente que você falou até isso, que foi as questões da tipografia, né, de criar, né, realmente uma uniformidade, né, institucional, de letras e tal. Que você falasse por que também vocês resolveram ir a tipografia também. Isso foi, na realidade, até um pedido, né, quando a gente estava discutindo o escopo, foi até uma maneira de, pô, vamos dar uma cara nova geral e tal. A gente não encara esse logotipo, né, os logotipos apresentados,
com a mesma importância que tem o CRF e os escudos. Então, se daqui a 10 anos, 5 anos, o Flamengo quiser se apresentar tipograficamente de outra maneira, tudo bem, não é nenhum problema. A gente, inclusive, procurou seguir um pouco o que o Flamengo já vinha usando. O Flamengo usava algumas fontes na sua comunicação institucional e a gente não quis romper totalmente com isso. A gente não está inventando a roda, a gente não inventou o Flamengo agora. Então, o que a gente quis o que a gente está fazendo, vamos ajustar isso, trazer um pouquinho alguma novidade. Uma questão que é importante nesse caso em particular é que a gente utilizava, o Flamengo utilizava softwares proprietários, fontes licenciadas. E cada vez pagava, né? Teoricamente, cada vez que você tem que instalar no computador, você tem um custo, e a gente está optando por trabalhar com software livre. Isso facilita não só a operação interna do clube, então amanhã todos os computadores do Flamengo podem atualizar o seu padrão de uso em termos de tipografia sem custo nenhum. Bem como nenhum parceiro que vai trabalhar essa imagem, ele vai precisar ter qualquer tipo de gasto, ou o Flamengo vai fazer qualquer tipo de pirataria de um arquivo, mandar de forma incorreta, né? Não chega a ser ilegal, mas é incorreta, um software tipográfico. Então isso é uma maneira também é um custo muito limitado, mas de alguma maneira de não oferecer um problema, de estar oferecendo uma solução nova. Então é uma solução tipográfica simples, assim, é mais uma customização sobre uma fonte já existente, para trazer um pouquinho mais de personalidade. É um padrão tipográfico que se combina muito bem, que ele atualiza também essa comunicação e cujo objetivo é também integrar todo o conjunto, trazer, as coisas vão se fortalecendo, né? Então esse padrão ele fortalece que traz mais, que reforça essa imagem e tal. Então houve esse cuidado, eu trabalho muito com tipografia, né? Para mim eu geralmente começo os projetos de identidade visual pela comunicação tipográfica, porque ela é estrutural, né? Ela é o principal meio de comunicação de uma marca, né? O símbolo ele também é importante, mas então foi uma forma assim da gente complementar esse conjunto. O Tablet Piro também, algumas frases, algumas coisas que já viessem. Tem uma assinatura que o Eduardo fez, muito interessante, assim, com Flamengo dentro do padrão. Então a gente tentou ampliar esse conjunto para nessa entrega a gente já poder estar entregando um material mais completo e que pudesse imediatamente estar sendo aprimorado e apresentado. Até parte dessa linguagem ela já entra na comunicação das redes sociais do Flamengo antes da apresentação do escudo. Então, a comunicação da identidade de 2018, ela já é no padrão tipográfico dessa nova apresentação. Então, foram umas etapas que a gente foi implementando, que aos poucos também a gente vai fazendo com que ele seja mais, já seja familiar quando ele já entra em campo, entendeu? Então, e assim a gente conseguiu, acho que integrar todo o conjunto e apresentar um pacote completo. Se a gente joga um escudo novo, um CRF novo, mas ainda está com uma comunicação que era baseada ainda no antigo, pode ser que ficasse uma coisa meio desnivelada. Então a gente apresenta tudo junto, um pacote novo, com bastante atenção, mas ele não é tão permanente, tão importante quanto os símbolos sagrados aí do Flamengo. Fábio, eu quero te agradecer demais pelo papo. Eu sempre termino minhas entrevistas pedindo que o entrevistado deixe um recado para a nação rubro-negra, então nada melhor do que um dos responsáveis, né? O cara aí que redesenhou, vamos dizer assim, as nossas imagens sagradas, né? Que a gente respeita, a gente tem um cuidado quando a gente vê um cara, às vezes eu vejo isso, né? O jogador troca a camisa lá, o cara, botou uma amassada no ombro, meu irmão. Segura direito essa parada. A gente tem um carinho tão grande, realmente, tem tatuado na pele, né? Então, é uma coisa que marca muito. Você deixar um recado para a nação rubro-negra para a gente encerrar e mais uma vez te agradecer, te parabenizar pelo seu trabalho, não só o que você fez no Flamengo, mas um pouco pelo que eu vi lá no Mini Rio, essa questão toda. Vou colocar todos os links para a galera poder curtir isso, principalmente a galera que curte design. Então, cara, te parabenizar demais. Obrigado. E agora você falando aí com a nação rubro-negra para a gente encerrar. Bom, primeiro eu queria falar para vocês que foi uma honra muito grande tocar esse trabalho. Uma responsabilidade muito grande também. Eu tenho um respeito enorme pelo Flamengo. Eu tenho centenas de amigos flamenguistas. Eu sabia que se eu fizesse alguma coisa que desrespeitasse o Flamengo em qualquer milímetro, eu ia ter problemas com os meus amigos, com a minha família, comigo mesmo, lógico, eu sou flamenguista. Então foi um trabalho feito com amor,
obsessivo, com uma atenção quase doentia. Minha mulher não me aguentava mais falando de Flamengo e trabalhando incessantemente até uma hora que eu falei, cara, ninguém vai ver isso aqui, porque eu começava a trabalhar no milímetro invisível da coisa. É um orgulho, uma alegria enorme estar podendo reestampar todo o manto sagrado. É sagrado para mim também. E, enfim, queria que vocês curtissem, conhecessem o projeto, entendessem que foi feito por um flamenguista com muito carinho e com a vontade é sempre contribuir com o Flamengo. Tudo pro Flamengo, nada do Flamengo, e aqui eu tentei deixar, cara, o meu coração nesse projeto. Então, nação, foi feito com muito amor.